Oi galera, nesse vídeo eu vou estar falando sobre as diferenças entre alocação dinâmica e estática em Go. Rapidamente eu vou falar um pouco de memória aqui. O Go ele separa a sua memória, onde o programa é executado, entre várias stacks e uma heap. A stack temos uma por contexto, por isso que eu falei várias, e sendo contexto, por exemplo, um método. E essa stack ela morre quando esse contexto morre. Então, quando o método, por exemplo, acaba de ser executado, essa stack vai morrer. E por isso é feita uma análise em tempo de compilação para definir o que pode ficar na stack e o que tem que sair da stack, e que é o tema desse vídeo, essa análise que o compilador faz. E enquanto a heap a gente tem uma por execução, vamos dizer assim, é uma memória compartilhada pelo programa inteiro, e basicamente o mais importante falar dela é que ela tem um só meio garbage collector que deleta as coisas que não são mais utilizadas. Por causa do garbage collector, a operação na heap de qualquer elemento que está na heap acaba sendo uma operação custosa, e também o vídeo vai acabar fazendo a comparação para provar que realmente a operação na heap é mais custosa, que é aqui a nossa alocação estática ficaria na stack e a dinâmica na heap. Ok. Primeiro a gente precisa ter em mente umas regrinhas que o compilador tem para manter na stack. Na verdade tem várias regrinhas. Se você ver o código fonte do Go, você vai ver todas as regras, todos os ifs lá que ele usa para decidir se uma variável fica na stack ou escapa para heap. A gente vai trabalhar com 4 regrinhas. Vou escrever aqui muito rápido elas. Que o primeiro tem que ser um ponteiro ou uma referência. Se não for um ponteiro ou referência, não há análise de escape em cima da variável. Se o tamanho da variável variar, ela escapa para heap. Se não variar, mas for muito grande, ela escapa para heap. Se ela for utilizada mesmo depois que o contexto morre, ela vai ter que escapar para heap. Óbvio, né? Porque senão não tem como acessar ela. E se ela for utilizada por métodos que fazem com que ela escape, ela vai escapar. Um exemplo clássico desse daqui é o println, que ele recebe uma interface para imprimir, e então toda essa conversão do seu tipo para uma interface acaba fazendo com que escape para heap. Vamos começar então pelo primeiro exemplo. Vamos tentar fazer com que não escape. Então a gente vai ter uma função chamada slice aqui, que vai receber um slice de int, e não vai retornar nada. Por que eu não quero retornar nada? Porque eu não quero que ela seja utilizada depois que o contexto morra. Vamos ter o nosso output aqui, que vai ser um slice de string. A gente vai transformar esse slice de int em um slice de string. Então, se a gente iterar sobre esse input, transformando ele strconf em string, a gente tem aqui nosso output como um slice de string agora. Agora eu vou usar o próprio GoBuild para fazer essa análise de escape. Eu vou passar algumas flags aqui, o "-l" para eliminar alguns ruídos de log que não vai interessar para a gente, e "-m" é para falar o que está acontecendo nessa análise. Se eu rodar ele aqui, ele vai analisar tanto para o input quanto para o output, porque os dois são ponteiros ou referência. Ele fala que o input não escapa, e se a gente ver
não tem nenhuma regra para isso, mas se a gente vê no código fonte do Go, ele vai falar que todo parâmetro é passado por cópia, via stack, então ele não vai escapar mesmo. Então, todos os exemplos que eu vou dar hoje, o input não vai escapar. E aqui ele fala que o output, ok, linha 27, ele também não escapa. Por que ele não escapa? Apesar de ter um for aqui que faz um append, que faz ele crescer indefinitivamente, porque a gente não sabe o tamanho de input, ele é uma variável que tem um tamanho fixo, então não cai na primeira regra. Esse tamanho fixo é 0, então ele não cai na segunda regra. Ele não é utilizado depois que o contexto morre, então não cai nessa. E todos os métodos não fazem todos os métodos que ele é passado não faz com que ele escape. Nesse caso é um pouco mais difícil de entender. Por que o append não faz com que ele escape? Porque por baixo o append acaba criando uma cópia toda vez que precisa dar um resize. Ele acaba criando uma cópia do array interno de cada slice e devolve o próprio slice com essa cópia. Então, esse slice ele continua na stack do contexto, mas com um array interno novo. E esse array interno pode ter escapado por causa do append, mas o output em si não escapa. E a gente já vai criar um exemplo que escapa, antes de comparar os dois, que eu vou chamar de slice return, porque eu vou simplesmente retornar o output. Então, se a gente rodar aqui, ele vai falar que, ignorando o input, que nunca vai escapar, vai falar que escapou para heap. Por que escapou? Por causa da regrinha 3, ele é usado depois que o contexto morre, então ele precisa escapar e ir para heap para ser compartilhado com todo mundo. Se a gente fizer um benchmark aqui, já está pronto. Vou fazer um benchmark aqui para as duas operações. Esse benchmark vai pegar as locações e vai rodar n vezes. Esse n a gente vai passar via linha de comando. Tem aqui tanto slice quanto slice return e está operando em cima de numbers, que é uma rede inteira que eu defini com o tamanho size, que está nesse arquivo, não olha aqui, os dois. Então tem os numbers aqui, que vai de 0 a 99, 0 a size menos 1, na verdade. Size é tamanho 100. A gente vai rodar aqui o benchmark, rodando com n 10.000 vezes. E a gente vai ver que, bom, mas aqui a primeira coluna é o n, a segunda que é quantas operações foram feitas, a segunda é quanto tempo levou cada operação, a terceira é quantos bytes foram alocados por cada operação, e a quarta é quantas alocações teve por operação. Apesar do primeiro ter falado que não escapou para heap, tivemos 8 alocações. Essas alocações são na heap. Por quê? Como eu falei, o append por baixo acaba tendo que alocar mais espaço porque a gente definiu que esse output tem tamanho 0. Como a gente está colocando 100 elementos, para conseguir colocar 100 elementos ele teve que ser alocado 8 vezes, porque a cada alocação ele dobra o tamanho. Então se fizer essa continha aí, precisa dobrar o tamanho 8 vezes para suportar 100 elementos. Apesar do tempo ter sido menor, os dois são tempos muito ruins. Se a gente comparar, por exemplo, vamos colocar aqui uma mesma operação, só que sendo feita por um array. Nesse caso não vai ter análise de escape porque o array ele não é... Também não vou querer um retorno. O array ele não é nenhum ponteiro, nenhuma referência, então ele não vai passar pela análise de escape. A gente criar um array aqui com tamanho size, eu vou precisar alterar um pouquinho aqui, porque o append só funciona para slice. Então se eu criar esse array e deixa eu pegar que está aqui no final e jogar no benchmark, só para ter como comparação, mas aqui não vai. A gente vai ver que um tempo bom seria por volta aí de 500 nanosegundos e a gente está perto de 5.000. Então é uma operação ainda muito ruim. E essa operação é ruim por causa justamente desse monte de alloc que está acontecendo.
Então a gente vai, como o problema foi que o tamanho é 0, a gente vai colocar mais 2 exemplos, então, com tamanho fixo. Então ao invés da gente inicializar o output dessa forma, a gente vai fazer um make aqui, falando que ele tem 0 elementos, mas vai ter um tamanho de size. E size é um tamanho fixo, size é um tamanho pequeno, então por isso isso aqui não vai escapar para a heap. Enquanto isso aqui vai escapar por causa do return. Mas por que size é um tamanho pequeno? Quanto é considerado tamanho grande? Se a gente analisar o defined size, ok. Por quê? O size precisou vir para mim. Se a gente analisar o código-fonte de Go, a gente vai ver que ele define que o tamanho máximo de um inteiro, para quando você fizer um make slice, tem que ser o tamanho máximo de um int 32. Então, antes de a gente ir nisso, a gente analisar aqui, a gente tem que a linha 42 e 49. 42 não escapou, como a gente imaginava, e a 49 escapou, como a gente imaginava. Então, se a gente pegar esse size aqui e fazer aqui, lembrando que isso aqui é um array de string, né? Um slice de string que a gente está fazendo. Então, aí 32 dividido por 8, que 8 é o tamanho de uma string, a gente tem que pode ocupar até 4 vezes 1024 elementos aí. Então, se a gente colocar -1, é para a gente ter a mesma resposta, falando que não escapou. Escapou, mas se a gente colocar mais um aqui, a gente está falando aqui que a linha 42 escapou. 42, só para voltar aqui, é o nosso slice fixed. Por quê? Porque isso já é considerado um tamanho grande. Nós vamos voltar para sim aqui para análise e vamos fazer o nosso benchmark em cima dos dois. Vou pegar aqui slice fixed returned e jogar esse array aqui para baixo, para ficar sempre por último. Beleza. Rodando benchmark, a gente tem aqui que o fixed está com um tamanho bem abaixo, e inclusive bem próximo do array, e não teve nenhuma alocação. Então realmente deu certo o que a gente queria, de 8 alocações a gente foi para 0. Então realmente a heap não foi usada. Enquanto o return teve uma alocação, que foi a alocação do return na heap, e só com isso dá para ver que já aumentou bastante o tempo, só pelo return a mais. Só que esse exemplo é muito difícil você conseguir fazer na vida real, porque você não tem uma constante chamada size que vai definir todos os tamanhos de todos os seus inputs. Então o que você vai ter é o tamanho do próprio input. Então vamos criar esse exemplo. Então, ao invés de chamar de fixed, vamos chamar de variable. Em vez de size, a gente vai passar o tamanho de input. Isso daqui vai cair, já um spoiler, vai cair nessa regra aqui. Se o tamanho for variável, vai escapar. Como o input, o compilador não sabe o tamanho dele, ele vai acabar tendo que mandar para heap, porque se o input tamanho for infinito, a stack não vai aguentar. Então, se a gente rodar aqui o analisador de escape, a gente vai ver que os dois últimos make aqui, que é do variable, linha 57 e 64, escaparam para heap, como a gente tinha já previsto. O primeiro escapou porque o tamanho é variado, o segundo também, mas escaparia também por causa do output. A gente já colocou aqui o benchmark, então se a gente rodar ele, a gente vai ver que teve uma alocação, cada uma é a única alocação que precisou para ir para heap, e o tempo foi um tempo muito próximo do slice fixed aqui que foi para heap, mas muito mais baixo do que o dos dois primeiros, por causa que só teve uma alocação em vez de 8.
Então se a gente refazer esse benchmark alterando o seu valor de N, a gente chega numa coisa parecida com isso. Esse daqui eu rodei, mudei o N aí 21 vezes, indo de 10 a 1 milhão. E se a gente analisar para tamanho pequeno, vamos colocar até 1000 aqui, o nosso eixo X que é a iteração, e o nosso eixo Y é nanosegundos por operação. A gente vai ver que até 1000 o comportamento, aqui os tracejados os que ficaram na heap, o que o analisador de escape falou que está na heap, e os outros aqui que ficaram na stack, e os outros é o que escapou para a heap. Esse tracejado aqui é o que ficou na heap pelo analisador, mas teve 8 alocações, que é o segundo exemplo, e por isso que ele está alto. Então aqui para entradas pequenas a gente vê que os que ficaram na stack tiveram um tempo menor, os que foram para a heap tiveram um tempo médio, e os dois que tiveram 8 alocações, que foram para a heap também, teve um tempo muito grande. E isso se a gente for aumentando, a gente vai ver que vai convergindo para um comportamento que é exatamente esse. Acho que já aumentei muito. Que é claramente os que ficaram na stack teve um tempo muito menor, os que tiveram 8 alocações um tempo muito maior, não importando aqui que o contexto tenha se mantido na stack. E os que tiveram uma alocação só, mas ainda foram para a heap, tiveram tempo médio. O que eu quero passar com tudo isso? Não quero passar a mensagem de que você precisa fazer análise de escape no seu código inteiro para ver o que está sendo mantido na stack ou indo para a heap. O que eu quero dizer é que caso você encontre um gargalo, e esse motivo desse gargalo seja a alocação, você tem essas ferramentas para poder conseguir otimizar alguma parte do seu código. Essa é a análise que eu queria fazer. Eu vou colocar na descrição desse vídeo vários artigos interessantes que eu usei para montar essa análise. Vou colocar também o código que eu mostrei no vídeo, vou colocar pelo Playground. E qualquer coisa podem comentar no vídeo que eu tento responder. Muito obrigado.